Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar então o assunto orações subordinadas adjetivas. A gente já viu sobre elas, já falou um pouquinho. Hoje a gente vai então entrar a fundo, né? Assim como a gente estudou no módulo passado, as orações subordinadas substantivas, aquelas que têm valor de substantivo. Agora a gente vai estudar as adjetivas, que são essas, como o nome já disse, que têm valor de adjetivo. E para a gente lembrar, o que é mesmo um adjetivo? É aquela palavra que caracteriza um substantivo. Então, se eu tenho uma bola, eu posso dar uma característica para a bola. Pode ser que ela é redonda, pode ser que ela é grande, pode ser que ela é amarela. Então, eu vou dando características. E essas palavras que dão característica, elas são o quê? Adjetivos. Então, assim como algumas palavras dão características a substantivos, né, nós também podemos ter orações, ou seja, uma construção com verbo, que também dá característica a um substantivo. Então, prestem bastante atenção. Vamos lá. Nós estamos aqui utilizando a página 79, ok? Da nossa apostila. Então, vamos lá. Orações subordinadas adjetivas. Leia dois poemas do poeta mineiro Antônio Carlos de Brito, conhecido como Cacaso. Lá em casa é assim. Meu amor diz que me ama, mas jamais me dá um beijo. Para continuar rejeitado assim, prefiro viajar para a Europa. E o segundo chama-se Sina. O amor que não dá certo sempre está por perto. Vocês repararam aqui, né, que nós temos orações que estão destacadas? Qual o valor que elas têm, de adjetivo ou de substantivo? Como que a gente vai conseguir justificar? Vamos entender? Então, olha só. Lá em casa é assim. Meu amor diz. Quem diz, diz alguma coisa, não é, gente? Então, se ele está dizendo isso aqui é o que ele diz. E quem diz, diz algo. Então, o verbo dizer é um verbo transitivo direto, né? E quem diz, diz alguma coisa. Esse alguma coisa é um objeto direto. Então, esse que me ama aqui, dá para trocar por isso, não dá? A gente sempre faz o teste. Se der para trocar pela palavra isso, você troca. Então, significa que você tem o quê? Você tem uma oração subordinada substantiva. Meu amor diz isso. Isso o quê? Que me ama. Então, se ele diz isso, então isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Agora, na de baixo, olha só. O amor que não dá certo, o amor isso, sempre está por perto, não coube a palavra isso. Quando não couber a palavra isso, você olha o quê? Você olha se esse que inicia aqui a oração, ele está se referindo à palavra anterior. Quem que não dá certo? O amor. Então, se está se referindo à palavra anterior e ela é um substantivo, a palavra amor, né? No caso aqui, então, quem é que não dá certo? O amor. Esse amor aqui, que não dá certo, está sempre por perto. Então, aqui nós estamos nos referindo a um substantivo caracterizando ele, dizendo que ele não dá certo, entendeu? Então, não qual é a característica dele? É que ele não dá certo. Então, aqui, ele tem valor de adjetivo. Enquanto lá no primeiro poema, a oração destacada tem valor de substantivo, no segundo poema, a oração destacada tem valor de adjetivo. Beleza? Vamos lá então para o conteúdo, na página 80. As orações subordinadas adjetivas. Em aulas anteriores, vimos que as orações subordinadas podem assumir as funções de substantivo, adjetivo ou advérbio. Estudamos em seguida as orações com valor de substantivo, então a gente já viu essas aulas. Veremos agora as subordinadas com valor de adjetivo, que exercem aí a função de adjunto adnominal. Assim como o adjetivo numa frase tem a função de adjunto adnominal, né, pois ele acompanha o substantivo, adjunto, adnominal, junto do nome, lembra? Assim também as orações subordinadas adjetivas têm o mesmo papel. Elas apenas são orações, enquanto adjunto adnominal é uma palavra, uma expressão, a oração subordinada adjetiva é uma oração, pelo fato de ter um verbo. Então aí tem
né, é o pronome relativo e tem um verbo, então ajuda a gente a entender melhor. Olha aí o exemplo lá do poema Sina. O amor que não dá certo está sempre por perto. Né? Sempre está por perto. Então nós temos aqui já destacada que não dá certo. Esse período aí ele é composto de oração principal, que é essa daqui, olha só, o amor. Né? Deixa eu destacar aqui de amarelo. O amor sempre está por perto. Essa é a oração principal. Olha o verbo aqui da oração principal, o verbo estar. E nós temos a oração subordinada, que é essa aqui com o verbo dar aqui, ó. Então, que não dá certo é outra oração. Tá no meio, tá vendo? Ela quebra a outra oração, ficando aí no meio dela. Então, o amor sempre está por perto e esse amor, ele não dá certo. Então, o amor que não dá certo sempre está por perto, juntando tudo. Voltando, esse período é composto de oração principal, o amor sempre está por perto, e de uma oração subordinada, que não dá certo, como expliquei, que se liga aí ao substantivo amor. Né? Essa oração em verde se liga ao substantivo amor, caracterizando-o. Observe que, nesse exemplo, a oração adjetiva ela vem após o sujeito da oração principal, que é aí o termo antecedente, isto é, aquele que a oração adjetiva recupera. Então, a gente tem o que, né, que vem trazendo essa representação da palavra anterior. Por quê? Porque ele é um pronome relativo. Sempre se relaciona à palavra que vem antes. Olha só. Então aqui, né, nós temos a oração subordinada adjetiva. Por ter essa relação sintática com o nome, né, o substantivo, a palavra amor, nós dizemos então que a oração em destaque ela tem valor de adjetivo, tá, gente? E aí ela exerce então a função de adjunta de nominal. Vamos lembrar o que é adjetivo ou adjunta de nominal? Então, o adjetivo é a classe de palavras, lá da morfologia, 10 classes gramaticais. Esse estudo aí do adjetivo faz parte da morfologia, que é uma disciplina que trata da classificação das palavras, como a gente já estudou. O adjetivo ele é adjunta de nominal quando ele é examinado pela ótica da sintaxe, ou seja, quando a gente olha ali de modo como as palavras se combinam, né, a função delas numa frase. Por exemplo, na frase aqui, ó, nuvens densas cobriam o céu. A palavra densas, ela é um adjetivo do ponto de vista da morfologia e ela é uma adjunta de nominal do ponto de vista da sintaxe. Então, professor, ela é adjetivo ou adjunta de nominal? Os dois. Adjetivo, morfologicamente falando, e adjunta de nominal, sintaticamente falando. Qual a diferença? Adjetivo é o nome da classe gramatical da palavra, né, a qual ela pertence. E adjunta de nominal é o nome que a gente dá para a função que ela exerce numa frase. Entendeu? Caso nessa frase. A oração adjetiva ela se assemelha a um aposto. Veja aí um exemplo. Olha só. O ser humano busca o amor, sentimento cantado em prosa e verso. Então a gente vê aqui essa palavra, essa expressão, né? Ela é um aposto da palavra amor. O termo aí, sentimento cantado em prosa e verso, é aposto, né, do substantivo amor. Então, a transformação do aposto aí em oração subordinada adjetiva vai resultar no seguinte período. Olha só como é que ficaria. Se eu quisesse transformar esse aposto diretamente numa oração subordinada adjetiva. A transformação do aposto em oração subordinada vai resultar nesse período aqui. Olha só. O ser humano busca o amor, que é um sentimento cantado em prosa e verso. O que eu acrescentei, gente? Coloquei o que, né, um pronome relativo, e coloquei o é. Professor, mas o que não era conjunção integrante? Gente, o que só é conjunção integrante quando der para trocar a partir dele, né, toda a oração que ele forma pela palavra isso. Vamos tentar aqui para ver se dá certo? O ser humano busca o amor, isso. Não deu certo, tá vendo? Então, se não dá certo trocar por isso, é porque não é substantiva. Então, ela pode ser adjetiva ou adverbial, tranquilo? E assim a gente entende melhor. Olha só, a ligação entre a oração principal e a oração adjetiva ela é feita pelo pronome relativo. Então, vamos lembrar aí que o que é um pronome relativo. No exemplo ali, né, o pronome que. Por que
oração subordinada adjetiva, então, vamos entender. Primeira coisa, primeiro ponto, ela é oração subordinada, por quê? Porque ela desempenha uma função sintática em relação à outra oração, a oração principal, e ela é chamada de adjetiva porque ela desempenha a função de adjunta de nominal, ou seja, ela liga-se aí a um nome lá da oração principal, né? Pode ser um substantivo, um pronome ou uma palavra com esses valores, né? E por isso era chamada de adjetiva. Então, oração subordinada, oração porque tem verbo, subordinada porque está ligada, né, em relação a outra oração, e adjetiva porque ela tem um papel de adjunta de nominal, ou seja, serve para dar uma característica. Tranquilo? Vamos então, né, ver aí as características da oração subordinada adjetiva. Primeiro ponto, ela qualifica, caracteriza ou determina um nome lá da oração principal. Tem que se lembrar disso. Não dá para trocar pela palavra isso, e ela se refere ao nome da oração principal, substantivo. Segunda característica aqui, ela é introduzida por um pronome relativo. Ah, é só o que é pronome relativo? Não, a gente já viu os pronomes. Então, além do que, nós temos o quem, o qual, cujo e também a palavra onde. Então, todas essas palavras aqui são pronomes relativos que podem iniciar uma oração subordinada adjetiva. Beleza? Vamos lembrar, então, do emprego aqui dos pronomes relativos, só para a gente poder, né, fixar melhor. Os pronomes relativos, eles se referem a um termo, né, que apareceu antes na oração, retomando como um termo de uma nova oração que se inicia. Então, eles têm duas funções principais, os pronomes relativos. Eles são aqui anafóricos, esse nominho que significa que ele retoma um termo que antecede, né? Por exemplo, aí, o artista vendeu a tela que retratava um campo florido. O que é que retratava um campo florido? A tela, tá vendo? Exatamente antes da palavra que. Então, eu falei que ele vendeu a tela e eu falei que a tela, tá vendo? Dá para trocar o que pela palavra que vem antes, que é a tela. Se eu separar as orações, vai ficar assim, ó. O artista vendeu a tela, ponto. Aí, ao invés do que, eu vou colocar a tela, já que eu estou começando outra oração. A tela retratava um campo florido, entendeu? Para juntar tudo e não ficar assim, o artista vendeu a tela retratava um campo florido, eu tiro o segundo, a tela, e deixo só o que. O artista vendeu a tela que retratava um campo florido. Então esse que aqui, ele serve para não repetir, né, a expressão a qual ele se refere, a palavra a qual ele se refere, que é tela, né? Então por isso que ele chama relativo, porque ele faz uma relação, né, ele se relaciona. O pronome que ele está retomando o substantivo antecedente tela da oração principal, evitando aí ao mesmo tempo que essa palavra seja repetida na oração subordinada, como eu expliquei. Então, outro ponto aqui que a gente precisa lembrar dos pronomes relativos. Eles iniciam a oração subordinada adjetiva, exercendo nela aí uma função sintática. Então, são pronomes relativos. Quais? O que, né, refere-se à pessoa, à coisa, que costuma vir, né, depois de preposições de uma só sílaba. Tem uso frequente na linguagem coloquial, no dia a dia, substituindo os demais pronomes relativos. Então, geralmente, a gente usa muito o que. Podemos usar também o qual, ou um dos seus, né, das suas variações aí. A qual, os quais, as quais, tanto faz. Depende da situação. Ele serve para substituir o que e vem usualmente depois de preposições de mais de uma sílaba ou locuções prepositivas. Ele pode ser usado aí após, né, preposição monossilábica por razões de clareza e sonoridade. São questões técnicas que a gente precisa ver. Temos também o pronome relativo quem. Ele ocupa aí o lugar de substantivos que se referem a seres humanos, né, e só se emprega precedido de preposição. Nós temos também o cujo, que tem os seus variantes, né? Cuja, cujos, cujas, e retoma o nome precedente, né, que vem depois, sendo sempre seguido de um substantivo com o qual concorda em gênero e número. Por isso aí tem as variações, né? Se for feminino, cuja, ou se for feminino plural, cujas, se for masculino, cujo, e se for masculino plural, cujos. Ele é empregado na linguagem formal, geralmente na escrita, a gente, né, fica mais chique.
Não se usa artigo depois desse pronome. Cujo o nome. É cujo nome. É cuja a casa. Não. Cuja casa. Tá? A forma correta aí, ó. A casa cujo telhado desabou é de João. Tá certo. Estaria errado se você colocasse o o. A casa cujo o telhado desabou é de João. Não tem esse o aqui não, tá? Temos também como pronome relativo o onde, o donde e o aonde. Então, esses relativos aí se referem a lugar. São sempre usados do seguinte modo. Então, olha só, já aprenda como que se usa a diferença aí do onde, donde e aonde, que muita gente confunde. O onde, gente, ele tem o mesmo valor de em que. E a gente usa com verbos que não dão a ideia de movimento, ou seja, que dá a ideia de estar parado. Então, a cidade onde vivo está crescendo muito, ou seja, a cidade em que vivo está crescendo muito. O verbo viver, né, não dá a ideia de movimento, você imagina mexendo. Então, aí eu uso o onde, beleza? Olha só o donde, que tem o mesmo valor de que. Eu vou usar com verbos que indicam procedência, origem, de onde alguém é, entendeu? A cidade de onde vim, ou de onde vim, está crescendo muito, né? Ou posso trocar pelo de que, né? A cidade de que vim está crescendo muito. O verbo vir aí indica procedência, que é de onde você veio. Ah, professor, o veio aí não está a ideia de movimentos? Nesse caso não, porque nesse caso está indicando só a origem, não é que ele está vindo de algum lugar assim, andando, né? Não é essa a ideia. E temos aí o aonde, para quem né, tem dúvida aí, né? Eu já expliquei isso em sala, mas vamos lembrar qual a diferença de onde e aonde. Tá vendo que a diferença do onde para onde é só um a? Esse a aqui é a preposição a mesmo, que se juntou à palavra onde, então significa a que, né? O aonde. E eu vou utilizar com verbos que indicam movimento. Então, a cidade aonde vou está crescendo muito. Olha o vou. Vou é um verbo de ligação. Perdão. O vou é um verbo de movimento. Então, ele mostra que está se mexendo, está se movimentando. Então, quem vai a algum lugar. Eu vou aonde, entendeu? Então, a cidade aonde vou está crescendo muito. Você pode trocar na escrita ou na fala, né? Fica melhor escrever aonde, mas se você tiver com dúvida, só para fazer o teste e saber se vai usar o aonde ou não, você pode usar para onde. A cidade para onde vou está crescendo muito. Viu que dá certo? Então, se couber para onde, é porque é aonde, não onde, sem o a. Temos também o pronome relativo aqui, ó, quanto, que é precedido por um antecedente sempre expresso aí por um pronome indefinido, como tudo, todo, todos, todas, tanto, né? Pode usar. E temos a palavra como, que também é usada aí, né, como pronome relativo, aí no lugar de pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Beleza? Amanhã a gente tem outra aula, tá? Parte 2 dessa aula, a gente vai ver a partir da página 82, aí entrando melhor na oração adjetiva e a regência verbal e nominal. Então, por hoje é isso, né? Se você puder assistir mais uma vez essa aula, assista para tirar as dúvidas, entender direitinho. Lembrando que a oração subordinada adjetiva é sempre aquela que se refere a um nome lá da oração principal e que ela não dá para trocar pela palavra isso, como as substantivas, né? E que ela serve para caracterizar a palavra, né, um substantivo que está lá na oração principal. Como no caso aqui do exemplo que eu estou passando agora, o amor que não dá certo sempre está por perto. Tira ela, você vai ver que a frase continua, o amor sempre está por perto. Tá? E aí você vai ver que agora está faltando uma informação, mas é sobre quem essa informação? Sobre a palavra amor, que é um substantivo lá da oração principal. Tranquilo? E aí quando eu acrescento com o que é um pronome relativo, né? Tá vendo? O amor sempre está por perto, o amor não dá certo. Esse que aqui dá para trocar, só para poder, né, não repetir a palavra amor. Então, ele é um pronome relativo, inicia a oração subordinada adjetiva, que se refere a essa palavra aí, né, na oração principal. Então, por hoje é isso, tá? Faça uma leitura, né, assista novamente a aula para entender direitinho, né? A gente vai
tem mais uma aula amanhã para poder fixar melhor. Depois a gente vai fazer os exercícios com os exemplos, a gente vai entendendo cada vez mais, tá bom? Então, meus amores, fiquem com Deus, um beijão e até amanhã. Tchau, tchau.